Hello, good evening. How are you? Welcome to live number 4. Então, bora começar. A live de hoje é sobre o tema Como eu aprendo. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre estilos de aprendizagem, quais são os tipos, quais são os benefícios de se saber o seu estilo de aprendizagem, como a gente pode utilizar da melhor forma esse conhecimento de saber qual é o estilo de aprendizagem que eu predomino. Vamos iniciar a nossa conversa sobre estilos de aprendizagem. Se a gente começar pensando que as pessoas não são iguais e as formas de aprender também não serão. Então, nós temos pessoas muito diversas, muito complexas, e as formas de aprender também são diferentes. Coisas que funcionam para uma pessoa não necessariamente e dificilmente funcionarão da mesma forma para outra pessoa. Nós aprendemos de formas diferentes, estudamos de formas diferentes, coisas funcionam de formas diferentes para as pessoas em geral. Saber o seu estilo de aprendizagem, então, ajuda, pode aperfeiçoar o nosso conhecimento e nos ajuda a nos tornar um estudante melhor. Isso vai facilitar a nossa jornada como estudante e também na vida adulta, em que nós temos que aprender novas funções, novas tarefas, nos adaptarmos à vida digital. Tudo isso leva tempo, E se nós soubermos utilizar melhor os momentos de ensino, isso vai economizar nosso tempo nos momentos, de estudo eficazes mesmo. A gente vai otimizar esse tempo. A gente vai agilizar o tempo estudando de uma forma mais eficiente, sabendo o que funciona e eliminando, digamos assim, coisas que não funcionam, que sabemos que não são eficazes para o nosso estilo de aprendizagem. Os benefícios são imensos e são muito bem estabelecidos na literatura, Saber o nosso estilo de aprendizagem permite que a gente compreenda melhor como o nosso cérebro funciona e ele aprende, como retém informações e como passa informações adiante, tanto para que nós aprendamos quanto para a gente ensinar para outra pessoa também, seja numa função de trabalho. Também é importante que a gente saiba dos nossos subordinados, se você for um chefe, uma pessoa com alguma posição mais elevada dentro da sua empresa, isso vai fazer com que você seja uma profissional melhor, sabendo quais são os estilos de aprendizagem, possíveis para extrair o melhor dos seus profissionais, dos profissionais que estão à sua volta. Evita frustrações também, porque evita que a gente utilize técnicas que não fazem sentido para o nosso estilo de aprendizado. Técnicas que não são as ideais para a forma como aprendemos. Faz a gente gerenciar melhor o tempo de aprendizado, de estudo dentro da sala de aula, dentro de uma aula e fora de uma aula também, nos estudos individuais. Saber essas informações faz com que a gente possibilite a gente adequar as nossas necessidades de aprendizagem. Sabendo como as formas mais eficazes, a gente pode adaptar de formas diferentes para diferentes matérias, diferentes assuntos que devemos aprender, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente de trabalho também. Saber como localizar essas informações, saber quais são as formas de aprendizado, também beneficia porque faz com que seja muito mais fácil buscar ferramentas e recursos específicos para aquelas necessidades que a gente busca atender. Sabendo o nosso estilo de aprendizado, a gente vai direto nas ferramentas que fazem sentido, que são mais úteis, são mais eficazes nesse aprendizado. Também permite que a gente ganhe autocompreensão e autoconfiança. Se a gente sabe como nós aprendemos, vai ser muito mais claro a gente eliminar distrações, vai nos dar confiança de saber que essa forma, eu não estou aprendendo dessa forma, porque essa não é a forma adequada para o meu aprendizado. Elimina também essa desconfiança, essa insegurança na hora de aprender. Eu vou trazer aqui para nós o tema de hoje baseado no método VARK. Se escreve com V-A-R-K.
O método VARC foi criado por Neil Fleming. Ele foi um professor da Nova Zelândia, né, que criou esse método muito consagrado e muito utilizado por outros profissionais em muitas áreas. Esse método ele considera como as pessoas recebem e compartilham informações, como nós aprendemos e passamos essa informação adiante também. VARC é uma sigla, né, que em inglês corresponde às seguintes palavras: visual, auditivo, leitura e escrita e sinestésico. Então, essas 4 letras correspondem a esses quatro não sentidos, essas 4 formas que nós temos de aprender. Então, visual, auditivo, leitura e escrita e sinestésico também. Vamos começar falando sobre o estilo de aprendizagem visual. Eu trouxe alguns sinais que podem ajudar, fazer com que a gente identifique com mais facilidade se a gente completar esse checklist aqui de sinais, de itens, né, que facilitam a aprendizagem visual, pode ser que você se beneficie muito mais trazendo essa aprendizagem para o seu dia a dia. Então, alguns focos que a gente poderia pensar, alguns sinais que a gente pode ter para pessoas que se beneficiam, né, que têm a preferência para a aprendizagem visual, é quando essa pessoa foca muito na lousa e quando no momento da escola, ou em slides, em momentos de aulas, de reuniões. Essas pessoas com muita frequência focam em lousas e em slides. Essas pessoas com frequência são muito observadoras, por justamente o sentido visual ser o sentido da visão. Então, observam bastante. Descrevem com detalhes quando estão contando histórias. As pessoas visuais tendem a prestar atenção em cores, formatos, designs, e isso faz com que ela conte uma história muito rica em detalhes visuais, que faz com que a gente se sinta dentro da história devido aos detalhes que essa pessoa fornece. Esses detalhes são muito importantes para que ela grave na memória esse local, essa história, e quando ela conta para outra pessoa, isso fica muito nítido, o quanto esses detalhes são valorizados e ficam marcados, né, durante essa história. Outro detalhe também que chama atenção, que eu tenho certeza que você já deve ter visto alguém que rabisca quando está distraído. Isso era muito comum na escola, né? Uma pessoa que está distraída faz rabiscos, desenha em algum rascunho. Então, essas pessoas, quando deixam a mente um pouquinho mais livre, partem também para o visual, para testes de cores, de formas, e começam a rabiscar, né? Quando não estão focando em algo. Eu trouxe alguns recursos que são muito adequados para as pessoas que utilizam esse recurso visual, que se beneficiam dessa aprendizagem visual. Os principais são sublinhar com cores diferentes textos. Na maior parte das vezes, em estudos, a gente não consegue muito fugir dos textos de páginas e leitura. Muitas vezes a gente não consegue fugir, né, dessas obrigações, mas quem tem mais facilidade com o visual vai se beneficiar muito sublinhando com cores diferentes para destacar realmente e ativar essa parte da memória do cérebro. É muito benéfico também trabalhar com desenhos, pôsteres, slides, substituir palavras por desenhos, substituir palavras por símbolos. Ao invés de você contar uma história escrevendo, desenhar essa história, trazer pôster com um design mais diferente, com formas, com imagens, com cores destacando. Tudo isso vai chamar muito mais atenção e tornar a memória mais eficaz a longo prazo. Outra técnica que é super bem estabelecida também é o uso de mapas visuais. Que os mapas visuais justamente, né, beneficiam as pessoas que se favorecem dessa aprendizagem visual por você ter poucas palavras e mais formas. As formas que ditam ali o conteúdo.
Outras alternativas são videoaulas, entrevistas, histórias em quadrinhos. Se você puder utilizar esses recursos, vai ser muito útil no seu estudo, na sua aprendizagem. Na minha área, né, na língua inglesa, é muito útil o uso de flashcards, que são cartões que correspondem a coisas diferentes. Então, pode ser que de um lado tenha uma imagem, do outro lado tenha a palavra ou a frase correspondente. Nós temos, então, uma imagem, né, ativando ali os sentidos visuais e, por outro lado, o aprendizado com palavras, com frases, também para auxiliar nesse estudo. Essa foi, então, sinais e sugestões para aprendizado se você se identifica com a aprendizagem visual. Agora vamos para a segunda letra da sigla VARC. Vamos para a aprendizagem auditiva. A aprendizagem auditiva é aquela que utiliza, né, o sentido da audição, se beneficia do sentido da audição no momento do aprendizado. Alguns sinais que demonstram que você se favorece desse sentido é gostar de ouvir música ou TV bem baixinho enquanto você está estudando, enquanto você está lendo. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Eu, particularmente, não consigo me concentrar no estudo, numa leitura, se eu estiver ouvindo sons muito altos, sons que chamam a atenção. Já pessoas auditivas conseguem se concentrar mesmo ouvindo sons que, de certa forma, distrairiam outras pessoas. Essas pessoas também guardam com muita facilidade, somente ouvindo o tutor, somente ouvindo o professor, somente ouvindo comandos, essa pessoa já consegue memorizar e fazer com eficácia, cumprir com eficácia esses comandos. É muito comum que essas pessoas também sussurrem as palavras enquanto elas leem. Então, durante a leitura, também eu vejo com frequência alguns alunos, mesmo no momento que não é para ser uma leitura em voz alta, ainda assim elas sussurram as palavras justamente é um recurso que o cérebro usa, né, para memorizar com mais eficácia aquele conteúdo, dar sentido àquelas palavras por meio do sentido da audição. Essas pessoas frequentemente preferem explicações, elas preferem ouvir e contar histórias do que escrever um texto relatando, do que tirar uma foto. Essas pessoas conseguem se explicar, conseguem fazer sentido utilizando a fala, né? E preferem quando ouvem a fala de outras pessoas para estudar. Alguns dos recursos que são sugeridos para essas pessoas que têm predileção pela aprendizagem auditiva é justamente utilizar, então, palestras, entrevistas, debates em que você possa se comunicar por meio da sua fala e possa ouvir a fala das outras pessoas nesse momento. Além disso, gravação de resumos e descrição em áudio. Hoje nós temos muito fácil o celular, né, o WhatsApp ali, é muito fácil gravar um áudio para você deixar gravado para si mesmo e ouvir essas gravações com resumos, com descrição de partes do que você gostaria de estudar. É muito útil ouvir depois em seguida essas informações. Outro recurso que eu também proponho para os meus students é escutar, ouvir podcasts, audiolivros. E outra sugestão muito válida é paródias, né? A gente costumava muito utilizar o recurso de paródias enquanto estava estudando na escola. E isso é muito útil porque trabalha o sentido da audição. Fica mais fácil de compreender aquele conteúdo. Com audiolivros, às vezes você não consegue se concentrar tanto no momento da leitura propriamente dita, mas com audiolivros você consegue compreender aquela história e não se distrair tanto. E
Claro, os podcasts, que são riquíssimos em conteúdo e trazem somente a parte auditiva ali no como um recurso de aprendizado. Além disso, algo que é muito útil também, principalmente para o aprendizado da língua inglesa, é praticar leitura, respostas e frases em voz alta. Lendo em voz alta, esse conteúdo fica fixado com mais eficiência também no cérebro. Então, temos que ler várias coisas durante a nossa vida, durante os nossos estudos e também no trabalho. E ler em voz alta isso, não somente sussurrando, né, como é um pouquinho mais natural, um pouco mais presente na vida dessas pessoas, mas também lendo em voz alta para você, como se você estivesse fazendo esse resumo, essa leitura para você mesmo. Tirando essa parte da aprendizagem auditiva, isso é muito positivo também no ensino, no aprendizado de inglês, para você praticar a sua pronúncia de quebra. Aí, mais uma vantagem da leitura em voz alta. Você, além de fixar melhor o conteúdo, também pratica a sua pronúncia, se acostuma com a sua voz em inglês. São recursos, são benefícios encontrados quando a gente lê em voz alta. Vamos agora para o terceiro tópico, que é a aprendizagem escrita ou na forma de leitura. Esse é o recurso mais comum que nós temos, né? É o recurso mais explorado durante a escola básica, que é por meio da leitura e da escrita. Então, são os recursos que mais estão estabelecidos para nós, não são novidades, mas não custa reforçar, porque muitas pessoas ainda são adeptas a isso, e eu me considero que essa é a minha forma de escrita, essa é a minha forma de aprendizado, é a forma que eu aprendo com mais eficácia, é lendo ou escrevendo. Eu vejo que torna muito mais fácil de lembrar coisas que eu escrevo. E esse é justamente um dos sinais que a gente nota para as pessoas que também aprendem dessa forma. É justamente a preferência por palavras ao invés de imagens, de áudios, de gestos. Essas pessoas preferem palavras para dar significado aos pensamentos, às informações. Essas pessoas com frequência fazem listas e anotações como lembretes. Não basta anotar na sua agenda digital, não basta enviar uma mensagem por áudio, é necessário ter na agenda física, é necessário escrever num diário, escrever num bloco de anotações para que isso fique memorizado, para que isso seja posteriormente lembrado. Com frequência é um sinal de que você aprende um pouco melhor utilizando a escrita e a escuta. E outro sinal que é bem importante é que normalmente essas pessoas são muito boas leitoras. Então gostam muito de ler, justamente, né? Faz todo sentido, justamente por se identificar muito mais com as palavras, por fazer muito mais sentido quando você lê algo escrito. E eu me encaixo muito nessa descrição, porque eu tanto me lembro muito melhor quando eu escrevo, eu tenho agenda física, porque eu prefiro escrever o que eu preciso lembrar, visualizar ali com muita antecedência. E sou muito fã de leitura, né? Gosto muito de ler livros, gosto muito de aprender por meio de livros. Então, acho que quase tudo que eu quero fazer de novo na minha vida, eu busco algum livro, eu busco algum texto, eu busco alguma referência escrita para me apoiar nisso, para aprender, para fazer algum curso, lendo essa parte escrita mesmo. Como vocês já devem saber, porque é muito explorado durante a escola, alguns recursos são o uso de listas, de livros, de dicionários para facilitar o processo de aprendizado. Realizar anotações, resumos, releituras, fazer redações. Essas pessoas são muito beneficiadas, né, por essa mão na massa. E organização em tópicos e parágrafos, ao invés de imagens, ao invés de áudios,
As pessoas que aprendem melhor com a escrita facilita muito mais quando as ideias são organizadas em tópicos e em parágrafos. Essas pessoas também demonstram uma predileção por escrita à mão. Ou seja, preferem escrever coisas com lápis ou com caneta, ao invés de simplesmente digitar uma informação, ao invés de enviar um áudio, preferem escrever à mão, escrever no lápis, a caneta, old school mesmo. E essa foi a terceira forma de aprendizado que nós vimos. Vamos então para a quarta forma de aprendizado. Nós já visitamos a forma visual, a forma auditiva, a forma de leitura e escrita, e agora vamos para a quarta e última, sinestésica, que significa aí coisas por meio de toque, de gestos. Alguns sinais são justamente, pessoas que são adeptas a experiências mão na obra. Pessoas que gostam de fazer experiências, de tocar ao invés de simplesmente ver. São adeptas à culinária, a atividades corporais, dança, esporte. Essas pessoas geralmente são boas, gostam pelo menos de atividades que utilizem os 5 sentidos. Então, essas atividades que utilizam mais de um sentido são muito benéficas para as pessoas que realizam a aprendizagem sinestésica com mais facilidade. E no momento de estudo, facilita muito estudar coisas que representem a realidade, ao invés de coisas muito abstratas, coisas que são menos palpáveis de se pensar. Por isso que as matérias de física, de química, por vezes são as mais difíceis, assim, por não terem aplicações tão palpáveis. Mas se a gente leva esse aprendizado para um laboratório, algo que você consegue testar e ver ali acontecendo o experimento, por exemplo, já facilita muito na hora do aprendizado, Sempre dá para a gente adaptar um pouquinho e facilitar o nosso aprendizado. Alguns dos recursos que são adequados, que são sugeridos para essas pessoas, são atividades em laboratório e visitas de campo. Então, conhecer em loco uma fábrica, um laboratório, ver na sua frente essas experiências e essas informações acontecendo, facilitam esse momento do aprendizado. O uso de exemplos reais com aplicações concretas facilitam também muito, então não simplesmente dar um exemplo de unicórnios e coisas não visíveis, não palpáveis, e sim de aplicações concretas. Como que eu posso utilizar isso no mercado, fazendo compras, fazendo imposto de renda, essas aplicações muito reais, muito palpáveis e concretas. O uso, pensando um pouquinho agora no uso digital, é recorrer a simulações e tours virtuais. Existem muitos sites hoje em dia que permitem que a gente faça simulações, e que nos comparem, que sejam similares às experiências que a gente teria ao vivo na vida real. Existem muitos tours digitais hoje em dia para você conhecer até museus de forma gratuita pela internet. E, por exemplo, numa aula de história, são recursos muito favoráveis para esse estilo de aprendizagem. Assim como games interativos, isso é óbvio, Se a gente pensa que essas pessoas se beneficiam de 5 sentidos, gostam de utilizar mais de um sentido, faz sentido que os games entrem nessa leva, porque muitas vezes a gente tem que pensar, ter o raciocínio rápido, utilizar destreza manual e velocidade e ouvir também comandos, utilizando mais de um sentido, vai tornar muito mais dinâmica essa aula e esse estudo, e facilitar também durante
o aprendizado de novas coisas, de novas informações e fixação de outros conteúdos também que já foram revistos. Além disso, apresentações artísticas, atuações, ensaios, palestras, tudo que trouxer para o corporal vai fazer muito sentido para essas pessoas. Encenar uma situação, simular uma entrevista de emprego, simular pedindo uma comida em um restaurante. Isso vai facilitar que a pessoa aprenda inglês e utilize o inglês nessa situação. Então, simulações, atuações, né, de certa forma, também são muito úteis. E palestras, né? Palestras em que a pessoa está vendo ali outra pessoa dando informações reais, informações palpáveis, com base na experiência dela, utilizando também o corporal. Isso com certeza facilita muito enquanto a pessoa está aprendendo. E outra coisa que é muito legal, né, que talvez a gente não pense tanto, é o uso de fotografias para contar histórias, que também traz essa experiência pessoal, traz uma história ali por trás, traz uma sequência e é algo um pouco mais manual, mesmo que seja digital, demanda esforço ali, demanda um tempo e se torna bem útil também no momento de aprendizado, certo? Então, esses foram as 4 formas de aprendizado segundo o método VARC, que é a aprendizagem visual, a aprendizagem auditiva, a aprendizagem por meio de leitura e escrita e a aprendizagem sinestésica. Eu quero trazer algumas informações finais aqui, antes de concluirmos, que eu acho bem relevantes nesse momento, né? É importante a gente pensar que a gente pode se identificar com mais de um estilo, é óbvio, né? O conhecimento é adquirido de diferentes formas. Então, pode ser que em uma matéria você aprende com mais facilidade utilizando recursos visuais. Outra matéria você aprende com mais facilidade utilizando recursos auditivos. Pode ser que seja mesclado duas ou mais formas de aprendizado, um ou mais estilos, né? O que a ciência nos mostra é que provavelmente um desses estilos vai predominar sobre os demais. Isso que é o mais comum, é que um estilo facilite mais o seu estudo, né? Mesmo que possa existir mais de um que faça sentido para você também. Agora, falando um pouquinho mais, né, contextualizando sobre a minha forma de ensino, que é a forma online, que é o ensino à distância, né? Saber essas técnicas torna muito útil é muito útil saber essas técnicas no ensino à distância, porque há a possibilidade da gente personalizar o conteúdo, dá a possibilidade da gente personalizar o aprendizado. Então, como eu estava conversando com vocês, que durante a escola, né, a escola básica, geralmente sempre a gente recorre a textos escritos e formas de escrita ou de leitura para provas, avaliações, tudo acaba caindo na forma escrita e na forma de leitura. Durante o ensino online particular, isso não é uma realidade. A gente pode mesclar vários estilos, atender a diferentes propostas. É justamente isso que eu proponho, é o que eu me proponho a fazer e ofertar para os meus students. São formas diferentes de ver exatamente o mesmo conteúdo, né? De forma pedagógica, isso se chama redundância pedagógica, em que a gente vê exatamente o mesmo assunto de formas diferentes. Então, o mesmo tópico que nós estamos estudando, a gente vê na forma escrita, por meio de tópicos, a gente vê em um vídeo, que é um recurso mais visual e auditivo. A gente ouve num podcast como esse que estamos. A gente realiza uma simulação
que beneficia diferentes estilos de aprendizagem, engloba muitos estilos diferentes, para que, de uma forma ou de outra, né, isso fique claro, isso faça sentido para você. Então, mesmo que você se identifique com somente um sentido, essa redundância vai fazer com que você revisite esse assunto mais de uma vez, e revisitando esse assunto será exatamente uma revisão, né? Mais uma forma de fixar esse conteúdo e de talvez observar diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Então, eu explico de uma forma, mas talvez durante o podcast você ouça e outra frase desperte um insight seu, ou em um vídeo que eu envie, tenha uma palavra que também faça com que ocorra ali um insight, ou durante uma prática de simulação, aquilo também faça muito mais sentido para você. De alguma forma, né, aquilo vai ser mais claro para você. Alguma das formas vai atender ao seu estilo de aprendizado, né? E esse é um recurso que o ensino à distância permite com muita facilidade. E ainda mais o ensino à distância, o ensino particular, em que nós temos tempo aí, tempo e espaço para explorar muito bem esses recursos e esses sentidos. De maneira que não seria possível expor, né? De maneira que não seria possível aplicar em uma sala de aula com que seja 10 alunos. Ainda assim, são muitos alunos para a gente pensar em um estilo para cada um e beneficiar um estilo cada um, né? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que tenha ficado claro sobre o nosso tópico de hoje, que foi sobre estilos de aprendizagem. A gente explorou, então, o método VARC, exploramos os sinais, né, que podemos identificar qual o estilo faz mais sentido para nós, e também sugestões de recursos que podemos explorar para otimizar nosso tempo, nos tornar um estudante melhor, gerenciar melhor o nosso tempo, compreender melhor um conteúdo e facilitar realmente o momento de estudo e de aprendizado. Se você tiver mais interesse, eu vou deixar também um questionário, né, que é disponível na internet gratuitamente, que você pode responder lá as perguntas. Se você não tiver tanta certeza com base nessas informações que eu dei, você pode você pode realizar esse questionário, que é em português. E para verificar, lá tem perguntas sobre o dia a dia mesmo, como você se comporta, quais opções você prefere, quais opções você prefere e quais você não gosta tanto de trabalhar, quais recursos não são tão favoráveis para você, de uma forma indireta, para que depois, né, saia o resultado de qual estilo de aprendizagem faz mais sentido para você. E por hoje é isso, então. Obrigada a você que está me assistindo e a você que está me ouvindo pelo podcast. Eu sou a Teacher Hannah. Se você quiser mais informações e dúvidas sobre o meu método, sobre a forma como eu ensino, sobre a redundância pedagógica que eu aplico nas minhas aulas com os meus students, você pode me encontrar na minha rede social no Instagram, @teacherhannahb. E eu vejo você na próxima live ou no próximo podcast. Muito obrigada. See you. Bye bye.